Olá, bom dia para você nessa quinta-feira, 10 de fevereiro. Seja muito bem-vindo ao Toda Hora. Agora são 8 horas e 31 minutos no horário de Brasília. Nessa edição você confere que a taxa de transmissão da Covid no Brasil cai depois de um mês e meio de altas. Após a erupção vulcânica, Tonga registra agora casos de coronavírus. Na Nova Zelândia, dezenas de pessoas são detidas em protestos anti-vacina e um americano que recebeu o diagnóstico de que jamais iria andar por causa de um grave acidente dá show de superação nas Olimpíadas de Inverno. O presidente Jair Bolsonaro esteve presente na cerimônia de chegada das águas do Rio São Francisco, no Rio Grande do Norte. Na oportunidade, o presidente falou sobre a melhoria na qualidade de vida da população local. A cerimônia aconteceu por volta de 1h da tarde no Clube Atlético de Piranha e contou com a presença do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. O estado é o destino final do eixo norte da obra de transposição que tem o objetivo de integrar a bacia do Rio São Francisco com outras bacias que irrigam o sertão nordestino. Para o ministro Rogério Marinho, a conclusão da obra é uma vitória para o povo nordestino, que há muito tempo espera por esse momento. As águas chegando ao nosso estado, como chegaram a Paraíba, como chegaram ao Ceará, como chegaram a boa parte de Pernambuco. E as obras hídricas que estão sendo feitas, mais de 3 mil quilômetros de canais, vão transformar o nosso Rio Grande do Norte, a exemplo do que aconteceu na década de 60, quando chegou aqui a energia elétrica, presidente. Nós estamos comemorando esse ano 200 anos de independência do Brasil. E no dia 9 de fevereiro de 2022, grave essa data, tem que ser o dia da independência do Nordeste e do Rio Grande do Norte. Viva o Brasil! Viva o Nordeste! Viva o Ceará, Paraíba, Bahia, Pernambuco! Viva o Rio Grande do Norte! O eixo norte conta com 260 quilômetros de extensão, dos quais 155 quilômetros são de canais concretados. Durante as obras, foram construídas 3 estações de bombeamento, EBI 1, 2 e 3, que vão elevar a água do Rio São Francisco em 188 metros de altura, que depois segue por gravidade por regiões de Pernambuco até chegar aos estados de Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Essa altura equivale a um edifício de 62 andares. O governo destacou que o sonho de garantir água em quantidade e qualidade para a população do semiárido nordestino começou na época de Dom Pedro II, mas só agora vai virar realidade, após mais de 13 anos do início das obras. Essa transposição foi prometida para 2010, depois passou para 2012 e parou. Assumimos em 2019, praticamente 7 anos depois. Falei com o Rogério Marinho, com os meus ministros, vamos concluir obras. E esta obra, como disse ao Marinho, porque ele chegou depois, essa obra é a principal, porque água é vida. Mudanças em impostos, licenças ambientais e medidas envolvendo armas de fogo estão entre as prioridades do governo este ano. Vamos conferir a lista já publicada no Diário Oficial da União. A lista publicada no Diário Oficial da União foi assinada pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e contempla 45 propostas de projetos considerados prioritários para aprovação neste ano. A maior parte está em análise na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, que tratam, entre outros temas, de mudanças em impostos como o ICMS sobre combustíveis, alterações nas regras para a posse e porte de armas de fogo, alterações nas licenças ambientais e autorização de mineração em terras indígenas. A lista abrange também 5 propostas que ainda estão sendo discutidas pelo governo e que deverão ser enviadas ao Congresso. Mineração em faixa de fronteira, retaguarda jurídica para policiais, definição de garantias mínimas para vítimas de crimes, integração do Proagro e do Prêmio Seguro Rural e a ampliação do microcrédito no país. O volume de empréstimo consignado, dado principalmente a pensionistas e aposentados, superou 500 bilhões de reais em dezembro. Esse é o novo recorde.
O crédito consignado é aquele descontado diretamente em folha de pagamento, concedido a quem recebe salário, pensão ou aposentadoria em conta corrente. E por isso é considerado aí uma opção mais fácil de empréstimo. Em 2021, essa modalidade atingiu 513 bilhões e meio de reais, o que representa um aumento de 14% se comparado ao mesmo mês de 2020. Segundo o Banco Central, esse é o maior valor já registrado nessa modalidade. E quase 40% desses empréstimos foram destinados a aposentados e pensionistas do INSS. De São Paulo, capital, Maria Clara Leite. E a inflação oficial foi a mais alta para o mês de janeiro dos últimos 6 anos. O índice desacelerou em comparação com dezembro, mas ainda segue acima de 10%. A inflação oficial de preços subiu 0,54% em janeiro. Essa é a maior alta para o mês desde 2016. Apesar da desaceleração em relação ao salto registrado em dezembro, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo apresenta variação de 10,38% no acumulado dos últimos 12 meses. Para este ano, a meta definida pelo Conselho Monetário Nacional para o Índice Oficial de Preços é de 13,5%, com tolerância de 1,5 ponto percentual. Em janeiro, o salto dos preços foi influenciado principalmente pelo grupo dos alimentos e bebidas. As carnes e as frutas aparecem entre os principais destaques para a valorização dos alimentos no mês passado, embora a alta tenha ocorrido em ritmo menor do que em dezembro. Também contribuíram para esse aumento significativo os preços do café moído, que subiram pelo 11º mês seguido, acumulando alta de 56,87% nos últimos 12 meses. A desaceleração da taxa mensal do IPCA foi guiada pelo grupo dos transportes, com destaque para a queda nos preços da gasolina, do etanol e das passagens aéreas. Em habitação, os preços também recuaram em relação a dezembro, principalmente por conta da redução da energia elétrica, embora ainda permaneça em vigor a bandeira de escassez hídrica, que acrescenta R$ 14,20 na conta de luz a cada 100 kWh consumidos. Em janeiro, os preços do gás de botijão também recuaram pela primeira vez após 19 meses consecutivos de alta. Em 12 meses, o botijão acumula aumento de 31,78%. Entre os demais grupos, a maior variação veio dos artigos de residência, com destaque para eletrodomésticos e equipamentos, mobiliário e TV, som e informática. E o Supremo Tribunal Federal aprovou ontem a formação das federações partidárias no país. 10 ministros votaram a favor e apenas Cássio Nunes Marques foi contra. Na federação, os partidos que decidem se unir são obrigados a atuar de forma conjunta em torno de um programa, como se fossem uma sigla só, durante o período mínimo de 4 anos. E o prazo para o TSE conceder o registro das agremiações foi ampliado para o dia 31 de maio. E um decreto editado pelo governo federal reformulou o programa Brasil Alfabetizado. A medida visa garantir o acesso à alfabetização da população com 15 anos ou mais em todo o território nacional. O programa Brasil Alfabetizado foi concebido para suprir a lacuna de um contingente de cidadãos que apresenta dificuldades em acompanhar o regime regular das aulas de educação de jovens e adultos, uma modalidade de ensino formal da educação básica que ocorre dentro das redes educacionais. Entre as novidades no projeto, serão disponibilizados pelo governo federal materiais de orientação, de formação, de apoio e instrumentos de avaliação. O objetivo, segundo o Ministério da Educação, é conferir maior efetividade à atuação dos alfabetizadores. Há ainda a previsão de que a pasta poderá oferecer assistência financeira a estados e municípios que aderirem ao programa. Para que isso aconteça, os entes interessados devem apresentar um plano de alfabetização com diagnóstico local e a estratégia de monitoramento a ser desenvolvida pelas autoridades estaduais e municipais.
E vamos conferir a previsão do tempo para essa quinta-feira em algumas cidades do país. Em Porto Seguro, na Bahia, tem previsão de calorão e os termômetros podem chegar a 33 graus. Em Rio Branco, no Acre, o tempo também vai ficar quente e a máxima pode chegar a 31 graus, mas tem previsão de chuva no finalzinho da tarde. Em Juína, Mato Grosso, o calor deve predominar hoje. A máxima deve chegar aos 32 graus e, apesar do acúmulo de nuvens, não chove. Em Guarulhos, na Grande São Paulo, a temperatura pode atingir os 28 graus. E em Florianópolis, a máxima prevista é de 26 graus. O tempo deve ficar instável, com poucas aberturas de sol e possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. E depois do intervalo, você vai conhecer a história de um americano que há 5 anos não poderia mais andar e agora, ontem, conquistou a medalha de prata na modalidade Big Air nas Olimpíadas de Inverno. É daqui a pouquinho, nós voltamos já. Estamos de volta ao vivo, agora são 8 horas e 44, quase 45 minutos. A Covid-19 já matou quase 400 milhões de pessoas no mundo inteiro. No balanço divulgado nesta quarta-feira pela Organização Mundial da Saúde, o número de óbitos aumentou 7%. Apenas na última semana foram notificados quase 68 mil mortes. Além disso, a OMS apontou o surgimento de 19 milhões de novos casos nos últimos 7 dias, o que eleva o montante geral para 392 milhões. Mas, segundo a Organização Mundial da Saúde, o contágio é muito maior devido à subnotificação. As regiões do Mediterrâneo Oriental, que abrange o Oriente Médio e as Américas, cada uma com 36%, tiveram o maior aumento no número de casos. Já o Sudeste da Ásia apresentou a maior alta nas mortes, de 67%. O maior número absoluto de vítimas foi registrado nos Estados Unidos, que apresentou queda de 15% na comparação com a semana anterior. Depois aparecem como os mais afetados Índia, Rússia, Brasil e México. Segundo a análise epidemiológica da OMS, todas as variantes do coronavírus conhecidas antes da Ômicron tiveram forte baixa. A cepa mais recente já representa 96,7% do total de sequências genéticas. Mas olha só, a taxa de transmissão da Covid voltou a cair aqui no Brasil depois de 1 mês e meio em alta. Segundo o monitoramento da plataforma Infotracker, que é uma parceria da Universidade de São Paulo com a Universidade Estadual Paulista, o índice está em 2,02. Isso significa que cada 100 pessoas contaminadas podem infectar outras 202. Para se ter uma ideia, em março de 2021, considerado no auge da pandemia, essa taxa estava em 1,29. A perspectiva é de que a variante Ômicron possa ter atingido seu pico e nas próximas semanas esse índice continue caindo. E o Brasil tem o 4º dia no mês com mais de 1.000 mortes. O número total de vítimas pela Covid já ultrapassou a marca de 635 mil óbitos. O Ministério da Saúde informou que o Brasil registrou 1.264 mortes por Covid em 24 horas. Com isso, o país passa a 635.074 vítimas da doença. Também foram registrados 178.814 novos casos em um dia. Ao todo, já são mais de 26.955.000 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes chega a 873 vítimas diárias. Um indicador que voltou a ficar acima de 200 em 19 de janeiro registra aumento de 139%. A média móvel de casos apontou que 166.046 registros foram feitos por dia. Os dados mostram uma tendência de estabilidade, com uma redução de 5% em relação a 2 semanas atrás. No cenário da evolução da doença por regiões, hoje, 24 unidades da federação indicaram alta. O estado de Goiás registrou estabilidade no número de mortes. Em queda está o estado de Roraima. Rondônia não divulgou os dados da doença. E um balanço feito por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz
revela que a pandemia da Covid ainda é preocupante por conta da rápida transmissão da variante Ômicron e o seu controle depende especialmente da vacinação. Após 2 anos desde que foi decretada como uma emergência sanitária em fevereiro de 2020, os cientistas ressaltam que as demais medidas de prevenção devem ser mantidas. A Fundação afirma em boletim que, havendo uma alta cobertura vacinal, é possível reduzir o número de casos de internações e óbitos, como também bloquear a circulação do vírus. Os pesquisadores também chamam a atenção para a desigualdade na cobertura vacinal no país, já que as áreas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste possuem baixa imunização. Isso se deve ao menor índice de desenvolvimento humano, populações mais jovens, menos escolarizadas, baixa renda e residentes das cidades de pequeno porte nessas regiões. A disseminação da doença no país, além de provocar milhares de mortes e sobrecarregar os sistemas de saúde, resultou em uma combinação de efeitos sociais e econômicos que agravam as desigualdades estruturais da sociedade. O balanço da Fiocruz indica maior internação entre os idosos, se comparados aos adultos, e também níveis preocupantes de crescimento nas internações de crianças. E por falar na importância da vacinação, o Brasil já aplicou mais de 373.334.000 doses de vacinas contra a Covid. Vamos, é claro, ao nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais de Saúde, mais de 167.971.000 pessoas tomaram a primeira dose. Isso representa 78,68% da população, enquanto 151.497.000 brasileiros tomaram a segunda dose, o que equivale a 71% da população. E a dose de reforço já foi aplicada em 53.864.000 pessoas, 25,25% dos brasileiros. A Pfizer entregou ao Brasil mais 1.800.000 doses de vacinas para as crianças de 5 a 11 anos e esse é o primeiro lote dos 3 previstos para esse mês de fevereiro. E atenção para quem mora em São Paulo, que deverá receber a 4ª dose da vacina contra a Covid. Apesar da confirmação do comitê científico, ainda não há previsão para o início da imunização. A ideia é que, com o avanço da vacinação, o estado paulista possa iniciar a aplicação da 4ª dose. O reforço deve seguir uma ordem de faixa etária, assim como foi na 3ª dose. Apesar da vacinação já ter sido confirmada pelo comitê científico, ainda não há uma previsão de quando a 4ª dose vai começar a ser aplicada. Nesta semana, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a pasta discute a aplicação de uma 4ª dose, uma 2ª dose de reforço, mas que ainda não bateu o martelo. A pasta divulgou uma nota técnica dizendo que não havia dados suficientes para a recomendação da 4ª dose da vacina. A determinação atual da saúde é para que a população tome a dose de reforço contra a Covid, respeitando o prazo mínimo de 4 meses após a aplicação da 2ª dose. Mesmo sem a orientação do Ministério da Saúde, a cidade de Botucatu, no interior paulista, já começou a vacinar idosos contra a Covid com a 4ª dose do imunizante nesta semana. Nos destaques internacionais, policiais e manifestantes anti-vacina entraram em confronto nesta quinta-feira no parlamento da Nova Zelândia. Dezenas de pessoas foram detidas depois que as autoridades chegaram para expulsá-las. Tensão em frente ao parlamento da Nova Zelândia. Os policiais avançaram sobre as pessoas para remover um acampamento montado no terreno do parlamento. A polícia interveio depois de 2 dias, permitindo a presença dos cerca de 150 manifestantes, ameaçando prendê-los se eles não se retirassem do local. Mas muita gente resistiu. O comando da polícia informou que mais de 100 agentes extras foram trazidos de fora da capital para ajudar a encerrar o protesto. A Nova Zelândia exige a vacinação anti-Covid para funcionários de setores como os da saúde, polícia, educação e defesa. O comprovante de vacinação também deve ser apresentado para o acesso a restaurantes, eventos esportivos e cultos religiosos. E olha só, a variante Ômicron foi detectada na região de Tonga, que é o local onde ocorreu a erupção vulcânica em janeiro. Naquele momento, naqueles dias, não havia nenhum caso ativo do vírus e agora foram registradas 64 infecções.
A Covid-19 apareceu pela primeira vez em Tonga após a violenta erupção vulcânica. O Ministério da Saúde indicou que 31 infecções foram detectadas nas últimas 24 horas, um número recorde para um país insular que não tinha um único caso do vírus quando a erupção ocorreu em 15 de janeiro. Amostras enviadas para a Austrália confirmaram que é a variante contagiosa Ômicron que está se espalhando em Tonga. O país de 100 mil habitantes permanece em confinamento e apenas os serviços essenciais funcionam, enquanto lojas e escolas permanecem fechadas. A origem do surto de coronavírus na ilha é desconhecida, mas suspeitas recaem sobre os navios que entregam ajuda de países como Austrália, China, França, Japão e Nova Zelândia, apesar das rígidas regras sanitárias para manuseio das cargas. As restrições dificultam os esforços de socorro, depois que uma poderosa erupção matou 3 pessoas, gerou enormes ondas de tsunami e cobriu o arquipélago de cinzas tóxicas. As tensões entre Rússia e Ucrânia aumentam. Os principais comandantes militares russos viajaram para a Belarus para um exercício militar de grandes proporções, em meio ao temor de uma invasão da Ucrânia em várias frentes. Não é comum os principais comandantes militares participarem de exercícios regulares. Do lado ucraniano, também estão programados exercícios militares, o que aumenta a tensão na região. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, general Valery Gerasimov, chegou a Belarus antes de um exercício russo-bielorrusso de 10 dias, que começa depois que altos funcionários do Ministério das Relações Exteriores da Rússia acusaram o Ocidente de chantagem e pressão e de alimentar tensões armando a Ucrânia. A fragata da Marinha Russa Almirante Essen navega para um exercício no Mar Negro. A Rússia lançou uma série de exercícios em meio às tensões sobre a Ucrânia. Depois de meses de acúmulo militar russo nas fronteiras da Ucrânia, analistas militares estão alertando que as peças finais para uma invasão estão prontas para um grande ataque que pode derrubar o governo pró-ocidente de Kiev e reafirmar o controle de Moscou. Já faz tempo que a Rússia tenta impedir a aproximação da Ucrânia com o Ocidente. Várias vezes o presidente Vladimir Putin disse que o objetivo da Ucrânia de ingressar na OTAN era uma linha vermelha, ou perigos para a segurança russa. Do lado de lá da fronteira, o ministro da Defesa ucraniano, Oleksiy Reznikov, afirmou que os exercícios, programados para ocorrer até 20 de fevereiro, são uma resposta aos exercícios russos perto da fronteira. E antes de encerrar, vamos falar sobre as Olimpíadas de Inverno, que continuam impressionando. Um americano ganhou uma medalha de prata na modalidade Big Air. Além da plasticidade do esporte, ele deu um exemplo de superação de que nem tudo está perdido. A vitória aconteceu depois de um acidente que ele sofreu há 5 anos, ficou em coma e sem qualquer chance, segundo os médicos, de voltar a andar. O norte-americano Colby Stevenson conquistou a medalha de prata no Big Air do esqui estilo livre. Stevenson comoveu a todos, já que há 5 anos ele sofreu um grave acidente automobilístico que fez com que o atleta, com 18 anos de idade na época, tivesse 30 fraturas no crânio, ossos do rosto e da costela quebrados. Colby Stevenson ficou internado, mas 8 meses depois ele contrariou os prognósticos e voltou a dar um show nas pistas com direito a um espaço no pódio olímpico, graças a uma ótima performance. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Lembrando que às 10 horas tem mais informações com a Patrícia Velenic e à 1 da tarde eu e ela esperamos por você. E agora eu deixo vocês com imagens ao vivo da nossa Praça da República, na região central aqui de São Paulo. Muito obrigada e até mais.